segunda-feira e eu comecei uma leitura. E eu percebi que essa leitura daria certo pra gente comentar num vlog de leitura. E aqui estamos. Estou falando de Sob o Sol da América, da Nana Félix. Eu peguei ele pra ler em leitura coletiva. Claro que já estou um pouco atrasada, na verdade muito atrasada. Mas eu percebi que eu queria falar mais sobre esse livro em tempo real. Então essa é a ideia do vlog, eu compartilhar com vocês em tempo real como tá sendo a minha leitura. Até então eu tô no capítulo 5 e já aconteceu algumas coisas. Porque aqui a gente vai ter a Evelina, acho que é Eveline, que é uma enfermeira. E a história vai se passar no período da Guerra Civil, né, aquela Guerra dos Confederados e tudo mais. Então a gente vai ter aqui uma mocinha que é enfermeira no tempo de guerra, que tá passando por muitas situações. E eu achei as cenas bem gráficas, assim, já teve umas 2 cenas aqui no começo do livro que eu achei bem gráficas nesse sentido de guerra mesmo, sabe? E isso me surpreendeu bastante. Eu não sabia o que esperar do livro. Eu sei que ele hypou muito no lançamento independente, mas eu não tinha pegado pra ler ainda. E agora tá sendo a minha experiência. E até então eu tô gostando bastante, confesso. Achei que seria mais vibe romance, mas tem mais do que romance. Essa questão histórica mesmo é algo que eu tô gostando bastante. A ambientação também eu tô gostando bastante. E, assim, pra mim o ponto altíssimo do livro, a forma como Cristo é representado na história, como a palavra é representada na história, como uma personagem sendo cristã, ela é mostrada na história também desde o início, sabe? Então isso tá me deixando, assim, fascinada. E eu quero vir compartilhando com vocês aí nesse vlog um pouquinho mais do que eu tô achando do livro. Conforme eu for lendo, eu vou aparecendo por aqui, atualizando vocês, tá bom? Então esse foi o primeiro take e espero voltar em breve com mais atualização. Muito na dúvida se eu continuava o vlog, mas eu resolvi continuar. Já tem 2 semanas do take que eu compartilhei com vocês, que eu comecei a leitura, né? A gente já tá na última semana de agosto e eu cheguei na página 100 do livro. E, gente, a culpa é do livro? Não, a culpa é minha, com 1001 coisas pra fazer. Como eu falei pra vocês no take anterior, eu entrei na leitura coletiva desse livro. Elas já encerraram a leitura coletiva, já tiveram um debate final e eu ainda não concluí, porque eu estou extremamente enrolada. A leitura está sendo ótima. Como eu falei com vocês no take anterior, a ambientação eu tô amando. Eu não conhecia nada sobre essa Guerra dos Confederados, eu não conhecia nada, nunca tinha estudado sobre. E o que a autora me entrega aqui me ambientou de forma, assim, completa. Eu não sinto que eu preciso pesquisar mais pra me sentir ambientada na história. Claro que confesso que eu quero pesquisar um pouquinho mais porque eu gostei. As cenas de ação do livro são muito bem escritas, muito bem descritas. A nossa mocinha, a Eveline, ela é muito cativante. Ela é uma mocinha forte, mas ela também é uma mocinha extremamente dependente do Senhor e ela não tem medo de depender do Senhor. E eu achei isso incrível, sabe? Porque eu acho que tem como a gente ser forte sem precisar não depender de ninguém. A gente principalmente precisa depender do Senhor. E a autora fez isso aqui nesse livro de uma forma brilhante. Dito isso, sim, estou amando o livro. Agora a gente entrou num lugar aqui do livro que tá acontecendo várias coisas. Na verdade, esse livro acontece várias coisas o tempo todo. A nossa mocinha, ela não tem paz. Eles, querendo ou não, é um cenário de guerra, então já é de se esperar de que as coisas não vão ser mil maravilhas, né? Só que a nossa mocinha sofre, tá? E a gente tá conhecendo um pouco mais sobre um outro personagem. Entrou aqui um outro ponto de vista, que é aí do nosso índio. Esse índio aqui, que eu esqueci como é o nome dele. Não sei se fala o nome dele aqui.
eu acho que não fala o nome dele. Mas tem esse querido aqui que vai entrar na história agora e a gente vai acompanhar o ponto de vista dele, vai desvendar um pouquinho aí do porquê dele ser tão duro quanto ele aparenta ser. Será que ele é realmente duro? Ou será que o mundo, né, que a situação fez ele ser assim? Isso eu tô gostando bastante. Eu achei que quando trocasse o ponto de vista, eu não ia gostar, mas eu tô gostando bastante dessa troca. A gente tá conhecendo uns personagens secundários aqui também que eu tô gostando bastante. Dito isso, gente, não. O problema não é com o livro. O problema sou eu. Não tô conseguindo ler nada. Eu tô muito focada na escrita. Inclusive, tô revisando aí um projeto pra ir já pra revisão final. Quem sabe, lançamento. Fica aí, deixo aí o sonho de que saia um lançamento ainda esse ano, né? Então, a leitura tá ficando em segundo plano. Eu não tô conseguindo ler tanto quanto eu queria. E aí, a estratégia que eu usei foi, né? Eu aproveitei o Encha o Seu Kindle, que teve agora, em dia 22 de agosto, e enchi o meu Kindle de ficção cristã. Dentre os livros, eu comprei o e-book de Sob o Sol da América, que estava custando R$ 3,99. Eu até compartilhei aqui na aba comunidade um link, né, com vários livrinhos que estavam em promoção, que estavam gratuitos. E eu sei que alguns de vocês aproveitaram, eu fiquei muito feliz, inclusive. E eu fui uma dessas pessoas que aproveitei. Então agora eu tenho o e-book aqui. E aí eu quero fluir um pouquinho mais na leitura, intercalando os dois. Porque tem momentos que eu só consigo ler à noite. Eu só consigo pegar o livro pra ler no finzinho do dia, horas antes de dormir. Então, se é a hora que eu tenho, eu prefiro ler no Kindle do que no físico. Se vai me ajudar, eu não sei. Mas, gente, eu tô com um foco muito grande de pegar essa semana pra dar um gás nesse livro. De verdade. Então, se vocês continuarem acompanhando esse vlog, é porque tá dando certo. Eu estou conseguindo ler agora um tanto a mais. Ah, e um detalhe também sobre o livro, gente, que eu estou fazendo várias marcações. Muita coisa mesmo. Vários trechos, assim, sabe? E aí eu tô pintando tudo com lápis de cor. Tô amando fazer. E depois, no final, eu vou vir colocando os post-its. Então, eu tô fazendo primeiro aquele grifo, né, durante a leitura, e depois eu venho colocando os post-its. Mas tá muito bom, gente. Eu tenho muitas coisas positivas desse livro. Ele é o tipo de livro que te fisga, eu só preciso de tempo. Então, agora, intercalando nos dois, eu acho que dá. Então, torçam por mim, pra gente conseguir seguir esse vlog, tá bom? Torçam por mim pra ter um próximo take. O e-book tá surtindo efeito, Tô avançando, gente, tô avançando bem mais na leitura do que eu imaginava que eu iria avançar. Eu já estou, deixa eu olhar aqui, porque eu dei uma avançada à noite. Ai, calma aí. Eu acho que eu já li mais uns 2 capítulos aqui, tô folheando o livro aqui. Não tô com o Kindle. Eu tô aqui. Não foi aqui não, deixa eu ver. Parei mais à frente. Gente, eu já avancei bem mesmo, hein? Pera. Deixa eu ver aqui direitinho a página que eu estou. Estou aqui. Estou na página... Pera, deixa eu mostrar pra vocês. Tô na página... Dá pra vocês verem aí. Eu tô na página 185, no capítulo 17. E, assim, já aconteceu mais coisas. Já aconteceu mais coisas aqui no livro. A gente já entrou pra um outro lugar, né? Porque aqui a nossa mocinha, ela foi
acabou sendo capturada. E aí ela tá sendo obrigada a viver com os CEO, não sei, gente, eu sou péssima pra essas coisas. E aí ela tá aprendendo os costumes deles, os jeitos, tá passando por muitos perrengues. Eu fico com dó dessa menina, viu? Porque parece que a qualquer momento alguém vai chegar e vai, sabe, matar a menina. Então eu fico com o coração na mão o tempo todo. Mas tem um negócio aqui que eu tô gostando bastante, que é o romance. É aquele típico romance que nós estamos fugindo, sabe, desse sentimento, mas tá naquela vibe assim, não me empurra que eu já tô na beira. Então, tipo, ao mesmo tempo que você tá vendo os personagens fugindo ali um do outro, não, tô fugindo desse sentimento estranho que tá nascendo aqui no meu coração. Ai, porque ela é uma branca. Ai, porque ele é um homem sem coração. Ao mesmo tempo, quando eles se olham, aquelas faíscas, aquelas coisas, e eu tô tipo, tá. Então eu tô gostando disso também. E a leitura, ela é muito fluida. Eu tô chegando na metade do livro agora. Devo estar aí uns 45%. E tô gostando muito, 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 muito da leitura. Eu não sei daqui pra frente o que eu atualizo vocês, o que não, porque como eu já cheguei na metade do livro, o que eu vier falar pra vocês aqui é spoiler. Então eu acho que eu vou atualizar mais a minha experiência mesmo finalizando o livro, mas eu tô confiante, gente. Hoje é sexta-feira, então a última sexta-feira de agosto, e eu tô confiante de que esse fim de semana eu acho que eu venço aqui o restante que falta. Eu tô, né, quase na metade do livro e eu acho que eu venço esse restante aqui com a ajuda do meu Kindle. Então, torçam por mim. Eu quero finalizar essa leitura o quanto antes para poder liberar esse vlog para vocês o quanto antes também. Vamos ver como é que vai ficar esse vlog no geral, né? Vamos ver como é que vai ser o resultado no geral. Eu sei que já teve take aí que eu tava lendo com a minha filha. Teve take na rede. Vamos ver como é que eu tô conseguindo gravar aí os momentos de leitura e as atualizações pra vocês. Eu espero que vocês gostem e engajem, porque vocês não costumam engajar muito aqui nos vlogs não, hein? Então, espero que a gente mude isso, porque esse livro, gente, vale muito a pena. Tive que parar a leitura pra vir falar com vocês do capítulo 17, se eu não me engano. Deixa eu ver. É o 17 ou o 18? 18. Porque aqui nós vamos ter o nosso personagem tomando uma decisão que ele sabe que é a errada. E vai ter uma fala dele aqui, gente, eu até marquei, que ele fala assim: então me dei conta do grande erro que havia cometido. Sim. Sim, você cometeu um grande erro, amigo. Mas isso me fez pensar no quanto a gente, em dados momentos, a gente sabe que tá indo por um caminho errado, que as decisões que a gente tá tomando vai nos levar para um lugar de arrependimento, mas nós achamos que estamos fazendo por algo maior e, na verdade, a gente tá fazendo pela gente mesmo, sabe? Da gente mesmo. O Senhor tá nos direcionando contra, não é só a nossa mente que tá nos levando contra aquilo que a gente tá fazendo. É o Senhor nos direcionando para que a gente não cometa o erro que a gente tá planejando cometer. Mas a gente não consegue simplesmente se desvincular disso. A gente acaba avançando e fazendo o errado, e aí a gente chega naquele lugar de arrependimento e a gente tem que se voltar para o Senhor para que Ele nos ajude, né, a desfazer o mal que a gente fez ou a lidar com a consequência do mal, porque nem tudo pode ser desfeito. Aqui nesse capítulo, eu obviamente, depois de passar raiva, já dei uma avançadinha aqui, olhando, o mal será desfeito, graças a Deus. Mas assim, quantas vezes na nossa vida a gente não tem a opção de desfazer o mal, sabe? Então por isso é muito importante a gente orar.
A gente buscar o Senhor, sabe? Buscar Ele de forma verdadeira antes de qualquer decisão que pode colocar em jogo ali a nossa paz de espírito, a nossa vida com Ele, sabe? Então esse é um livro que tá falando muito comigo. A nossa personagem, ela é aquela típica mocinha que tá sempre buscando refrigério na Bíblia. A gente teve um momento aqui em que ela tava em desespero. Ela tava muito preocupada, justamente por causa desse momento aqui de erro que o nosso mocinho cometeu. Mas ela vai buscar a paz de espírito no Senhor. E ela diz, eu estou completamente perdida. Eu estou completamente sem saber o que fazer agora. Mas eu abri a Bíblia, li o versículo e repeti ele pra mim como uma oração até que viesse a paz do Senhor no meu coração. E muitas vezes é isso que a gente precisa fazer, sabe? É trazer a paz dele pro nosso coração. E esse livro tá me lembrando isso, a importância de buscar refrigério na palavra, buscar direcionamento na palavra e tomar muito cuidado para não achar que, isso que eu tô fazendo não vai dar em nada, porque tudo sempre dá em alguma coisa. E que essa coisa não seja algo que vai nos afastar do Senhor, sabe? Então, assim, estou amando. Gente, eu acho que eu já estou na metade do livro agora. Tô na metade. Tô na página 213. Vou finalizar aqui essa parte chocante. E eu espero que a partir de agora as coisas melhorem. Esse nosso mocinho cabeça dura entenda que essa missão dele de vingança não vai levar ele a lugar nenhum que não seja perdição. Tomara, tá? Mas tem muita coisa pra acontecer ainda, então eu acho que ele vai ter um longo caminho antes de ter essa percepção plena de onde ele está sendo levado por conta desses sentimentos ruins dele. Bem, amigos, terminou. Na verdade, eu terminei de ler essa lindeza já tem um tempo. Não foi agora. A gente já entrou aí em setembro. Hoje é dia 4 de setembro. E eu finalizei ele no dia 1 de setembro. Só não finalizei na madrugada, gente, porque eu tinha que dormir. Mas eu tenho muito pra falar dele. Então eu vou posicionar o celular aqui pra gente conversar. Antes, vocês me prometam que vão ignorar o barulho do galo cantando. Porque é isso, gente. Esse galo, ele ama cantar quando eu começo a gravar vídeo. Vocês já sabem disso, porque aqui no canal ele tá sempre aparecendo. E, enfim. Então, gente, vamos falar sobre o livro. Finalizei aqui o nosso lindíssimo sobre o Sol da América. E eu quero começar falando que eu não sabia o que esperar desse livro. Apenas sabia que ia ter um romance entre a nossa mocinha Eveline aqui e um Sioux. Eu nem sabia o que era um Sioux. Então, assim, continuo ainda não sabendo muita coisa. Mas não sabia o que esperar, né, na parte cristã da história. E, gente, eu fui surpreendida por uma mocinha extremamente crente. Esse foi um ponto, assim, pra mim que foi positivíssimo na história. Eu amei que a nossa mocinha, ela é crente, mas é crente com C maiúsculo. Ela não tem medo de falar do Senhor. Ela tá sempre levando o Senhor, tanto nas ações dela, quanto no falar dela, e buscando o alento ali na palavra de Deus. Então, é uma ficção cristã explícita e isso me ganhou no nível. Tá. O outro ponto super positivo sobre a história. Pra mim, o outro ponto super positivo pra história é a parte histórica, porque eu, por exemplo, que não sabia nada sobre os confederados, sobre essa parte da história dos Estados Unidos, fiquei encantada. E eu não fiquei perdida, gente. Tudo que a autora me entregou aqui me ambientou. Eu estava ali no lugar. Então isso eu achei incrível. Porque é ruim quando a gente vai ler um romance histórico e ou a gente tem que parar para pesquisar, ou a gente se sente que poderia ser um contemporâneo qualquer e a pessoa só escolheu falar que se passa em outro momento. E não foi o caso de Sob o Sol da América. De jeito nenhum. Aqui é muito bem ambientado. Terceiro ponto top desse livro, o romance. A autora prometeu romance e a autora entregou romance. Aqui nós temos romance com R maiúsculo. Nós vamos ter a construção aqui de enemies to lovers, mas na verdade não é nem enemies. Os pais deles não se gostam, mas eles nunca tiveram um contato. E na verdade,
O contato que eles tiveram foi até amistoso, entendeu? Não foi um negócio, assim, de guerra. Só que os pais se odiavam. E por uma situação, os filhos estão inseridos nisso. Claro, né, gente? A gente acaba sendo arrastado pros dramas dos nossos pais. Então, enfim. Aqui os nossos personagens foram arrastados, mas a construção deles, se descobrindo pessoas além daqueles estigmas que os pais tinham, foi, assim, maravilhoso. Eu amei esse ponto da história também. Eu amei a forma em que eles precisaram se curar antes de se relacionar. Então, apesar de ser uma época distinta, apesar de, sei lá, instintos, de muito sentimento, o relacionamento deles precisou amadurecer para acontecer. E isso foi um ponto, assim, pra mim foi muito bom. Eu gosto desse negócio de slow burn, de ir se conhecendo aos poucos pra poder chegar lá, sabe? Então isso me pegou num nível nessa história que eu não sei nem dizer o tanto. Me pegou muito na história. Outro ponto super positivo sobre a história. Eu amei as partes de batalha. As partes, assim, de batalha muito gráficas. Eu achei isso muito legal. Sem ser um negócio pesado, porque eu particularmente não gosto desse negócio muito sangue, mutilação e coisa e tal. Não gosto. Então, o que foi narrado aqui pra mim foi o suficiente pra eu me sentir inserida num momento de batalha. E isso foi incrível. Outro ponto que eu amei, que eu achei que eu não iria amar. 2 pontos de vista. Nós vamos ter o ponto de vista da Eveline e vamos ter o ponto de vista do Lothar. Não sei se vocês falam o nome dele. Lothar, não sei. Nós vamos ter os 2 pontos de vista. E eu amei. Sempre que fazia a troca, eu continuava mergulhada na história. Não foi aquele tipo de 2 povos em que quebra a expectativa quando troca o ponto de vista. Não. Aqui os pontos de vista se encaixavam no nível perfeito. Então, quando era a voz da Eveline, eu amava. Quando era a voz do Lothar, eu amava. Entendeu? Eu amava. Eu tava realmente me importando com os 2 personagens. Não teve aquele dia eu amo mais esse, eu amo mais aquele. Não, eu amava os 2 no mesmo nível. E isso foi, assim, incrível também. Pra mim, o único ponto que eu colocaria, assim, foi negativo, é que eu não sei, acho que não vai ter uma continuação. E o final em si, foi muito lindo, maravilhoso, mas eu queria ver mais. Eu não queria me despedir desses personagens. Tanto é que eu até mandei mensagem pra autora, pra Naná, eu falei assim, olha, eu terminei a leitura e eu fui orar, em prantos, assim, chorando mesmo, que eu senti essa sede, essa vontade de me conectar com o Senhor. Que eu via na mocinha ali, sabe? Dela buscando a cura dela no Senhor, apesar de várias situações. E o nosso mocinho, ele teve um encontro lindo com o Senhor. Então essa sede em mim foi tão grande que eu comecei a chorar. Eu comecei a sentir literalmente a presença do Espírito Santo falando comigo. E isso foi incrível. Gente, é uma ficção cristã pra falar com a gente. Isso é bom demais. O Senhor, ele nos presenteia com as histórias no momento certo. Eu precisava desse livro pra ter esse momento de intimidade com o Senhor. E foi tão lindo, foi tão maravilhoso. Eu só queria continuar na história. Eu só queria ver além dos nossos personagens. Não que a gente não tenha tudo fechado. O final foi fechado, todas as explicações, o final de todos os personagens, na verdade, foi fechado. Mas eu queria mais, eu não queria que acabasse. Essa é a verdade. O único ponto ruim pra mim é que acaba. Literalmente. Então, assim, gente, foi uma experiência muito boa. Foram aí 2 semanas de leitura, não consecutivas. É um livro que você lê muito rápido, sim. É porque cada um tem o seu ritmo de leitura e eu acho que o ritmo que eu fiz a leitura foi ótimo pra eu aproveitar a leitura da forma que eu precisava ter aproveitado. Eu acho que se eu tivesse lido de outra forma, talvez mais rápido, eu não teria absorvido tanto. Porque em vários momentos eu parava e eu refletia e eu orava. Então eu acho que o Senhor falou comigo de uma forma diferente, porque eu dei o tempo certo, né, pra essa leitura. E isso foi muito importante. Então tá aqui, um dos favoritos desse ano. Eu amei gravar esse vlog. É um vlog que é mais, assim, de impressões reais, ali em tempo real, do que um vlog mostrando muita coisa, porque eu não sei fazer esse tipo de vlog, gente. Mas eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa jornada. Quero fazer outros vlogs, sim, mas eu acho que eu preciso de histórias certas pra fazer esse tipo de gravação aqui. Então eu quero que vocês me contem se vocês gostaram desse formato de vlog, se vocês querem que eu continue trazendo, né, vlog resenha, basicamente.
E se vocês tiverem gostado, não esquece de dar o like, comentar aqui embaixo também pra engajar bastante, pra gente poder trazer mais desse tipo de conteúdo aqui pro canal. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau!